Hello guys, Teacher André aqui e o tema do vídeo de hoje é como falar inglês mais rápido ou como aprender inglês mais rápido. E tudo que eu vou te passar aqui é para aumentar a velocidade com que você vai conseguir falar o idioma 2, 5, 10 vezes, talvez até mais do que isso, né? Talvez mais do que isso vezes mais rápido. E então eu separei alguns pontos aqui para eu falar, que estão aqui no meu papelzinho, né, anotado. E eu vou falar sobre cada um desses temas, cada um desses tópicos, e vou desenvolver a ideia, né, do porquê e como que você pode utilizar algumas dessas ideias aqui para que você consiga alcançar um resultado melhor em menos tempo. Que eu acho que uma das coisas mais importantes da nossa vida, né, é o nosso tempo. Então vamos lá, a primeira questão, e eu diria que talvez seja uma das mais importantes de todas e que muitas pessoas não entendem, muitos alunos não entendem também, é que para você conseguir externalizar o conteúdo, né, você conseguir jogar para fora inglês, você tem que consumir inglês. Você tem que estar sempre ouvindo e lendo, tem que estar sempre em contato com palavras novas, tem que estar sempre ouvindo pessoas falando, tem que estar sempre ouvindo músicas e jogando alguma coisa que tenha inglês no meio. Às vezes, né, é no seu trabalho, você está lá respondendo e-mails e lê uma mensagem por e-mail, né, ou uma pessoa, um fornecedor de fora fala com você em inglês também. Então, são várias formas diferentes de você ter contato com o inglês. Mas tem uma coisa que eu percebi durante meus 7 anos ensinando inglês, é que as pessoas que têm mais contato com o inglês, elas têm mais facilidade, elas aprendem mais rápido, elas conseguem se expressar melhor. E aí, as pessoas que têm menos contato com o inglês também são o oposto. Elas conseguem falar menos. Elas sentem que têm mais dificuldade. O processo delas é mais demorado. Então, mas é uma coisa meio que lógica. Porque, pensa comigo, se você, por exemplo, você nunca ouviu uma certa expressão, como que fala essa expressão? Como é que você vai reproduzir isso? Uma pessoa que não consegue ouvir, por qualquer motivo que seja, né? Digamos que a pessoa ela tem algum problema auditivo, que ela seja surda, por exemplo, ela não escuta. Como que ela vai saber como que pronuncia uma certa palavra? Ou uma pessoa que não lê, né, que não está ali o dia a dia lendo coisas em inglês, como é que ela vai saber reproduzir aquilo ali, escrever aquilo ali, se ela não faz ideia do que é e como expressar aquilo ali de forma escrita? E eu tenho alguns exemplos aqui, eu vou trazer alguns exemplos de alunos meus, né? Uma vez, um aluno chegou até mim e a história dele é mais ou menos a seguinte: ele foi para os Estados Unidos, começou a morar lá. E aí trabalhando, né, depois de 6 meses, talvez um pouco mais, né, trabalhando e convivendo com pessoas que falam inglês o tempo todo e fazendo entregas, e o trabalho dele exigia que ele meio que se comunicasse pelo menos o mínimo com as pessoas. Ele começou a falar inglês, e de uma forma bem, digamos assim, né, rudimentar, né? Ele conseguia se comunicar e tudo mais, mas é claro, ainda precisava melhorar muita coisa. Inclusive foi por isso que ele me procurou, ele queria desenvolver as habilidades que ele já tinha. Mas aí eu percebi uma coisa: conforme eu conversava com ele nas aulas, eu percebi que ele tinha muita facilidade para falar, ele pegava rápido as expressões e tava fluindo na conversa. Só que na hora de escrever, ele não conseguia escrever muito bem. Os textos dele, as frases que eu pedia para ele montar, as palavras muitas vezes saíam com vários tipos de erros diferentes. Então eu entendi uma coisa. Por exemplo, nesse caso específico, ele estava consumindo bastante a audição, né? Ele estava ouvindo, o listening dele estava bom. Então ele estava ouvindo muita coisa no dia a dia, conversando com pessoas e tudo mais. Só que ele especificamente não conversava muito por mensagem, não escrevia muito texto, não lia muita coisa em inglês. Então a habilidade dele de falar estava sendo desenvolvida, mas a habilidade dele de escrever não estava. Então você percebe que ainda dentro, né, desse tópico de você consumir mais inglês, existem duas formas diferentes. Você pode consumir ouvindo e você pode consumir lendo. São duas habilidades completamente diferentes, porque uma te ajuda a falar e a outra te ajuda a escrever. Mas para você ter um inglês completo, bem, digamos assim, bem bonito, né? Você tem que ter as duas, você tem que consumir inglês de todas as formas possíveis. Mas isso é só um exemplo para você entender que, como ele estava consumindo inglês, ouvindo o tempo todo, ele estava conseguindo falar. E como ele não estava consumindo inglês
enquanto ele, pela leitura, tanto quanto, né, pela fala, quer dizer, pela audição, né? O que estava acontecendo? A escrita dele não estava tão boa. Então esse é um exemplo. Eu tenho outros exemplos de outros casos. Por exemplo, uma aluna minha que é veterinária e dentro do curso dela, do trabalho e tudo mais, ela tinha muitos artigos em inglês para ler. Muitos conteúdos, muitas coisas que ela estava sempre em contato, lendo e consumindo e tal. Mas assim, de ouvir, ela não tinha tanto contato. Ela escutava algumas coisas, assistia um filme legendado de vez em quando, né, ouvia uma música e tudo mais, mas no dia a dia dela, o tempo inteiro, o consumo principal de inglês dela era por texto, artigo científico, texto acadêmico e coisas nesse sentido. Então, quando eu pedia para ela escrever alguma coisa, ela escrevia muito bem, ela entendia muito bem os textos e tudo mais, interpretação bacana e tudo. Agora, na questão da fala, já não era tão bom. Ela travava, ela tinha medo de falar, ela ficava pensando demais. Então, você percebe que ela era o contrário do outro aluno que foi para os Estados Unidos. Então, é porque eles consumiram o inglês de uma forma massiva, assim, né? De uma forma maior, em lados diferentes. Um consumiu bastante inglês pelo ouvido, então ele conseguia reproduzir isso melhor, com mais facilidade. E a outra, ela consumia bastante texto, então ela conseguia reproduzir isso de forma melhor. Mas os dois pecaram, né, falharam na habilidade que estava faltando para eles, que era, um seria ler mais e o outro seria ouvir mais pessoas falando, ouvir mais séries, filmes, música e consumir aquilo de uma forma maior, né, digamos assim. E esse é o primeiro ponto e que inclusive, se você fizer isso que eu tô te falando aqui, de você encher a sua vida de inglês o tempo inteiro e consumir inglês no seu dia a dia, a todo momento, de todas as formas possíveis, você fizer isso, só isso, um dia você vai falar inglês. Ah, mas como assim? É verdade? É verdade, não importa. Se você fizer só isso, um dia você vai falar inglês. Agora, qual é o problema dessa estratégia de você só fazer isso? É porque pode demorar muito tempo. Então, no meu caso, por exemplo, foi assim. Eu só consumi muito inglês o tempo inteiro. Não tive aulas particulares, eu tive algumas aulas na escola, tive algumas aulas em outros lugares também, mas assim, pouca coisa. Não é como se fosse um curso de inglês completo que eu fiz, um treinamento com o professor X, Y, Z. Eu fui aprendendo sozinho, meio que autodidata, sempre fui assim. Então, mas para eu começar a falar inglês, do momento em que eu tive meu primeiro contato com o inglês, que foi mais ou menos aos 10 anos de idade, até o dia em que eu percebi de verdade que eu conseguia me comunicar, e ainda de uma forma bem limitada, digamos assim, foi com 25 anos. Então passaram 15 anos para eu me desenvolver e realmente falar para mim mesmo, eu consigo falar, eu consigo trocar uma conversa aqui, uma ideia com uma pessoa que fala inglês, por mais que eu estivesse errando, como eu falei, né, era bem limitado, eu tinha medo, ainda travava, mas eu já conseguia levou 15 anos. Então, se você não tem pressa, só começa a consumir inglês o tempo todo, de todas as formas possíveis, que em algum momento você vai começar a falar. Agora, vamos falar da realidade, né? Muitas vezes você não tem 15 anos para ficar esperando, ou mais tempo do que isso. Então, o que a gente vai fazer? Agora eu falo dos outros pontos aqui, para que você consiga acelerar esse processo, né? Que se você consumir mais, você vai falar mais rápido, você vai aprender mais, certo? Então, primeiro ponto, enche a sua vida de inglês. E aí vamos passar para um segundo ponto aqui, que é o seguinte: sempre que você ouve uma expressão, ouve um áudio, ouve uma música, encontra um texto que vem junto com um áudio que você pode ouvir, você vai ouvir e repetir em voz alta. Então, escutou um negócio, fala em voz alta. Colocou uma música, canta junto, pega a letra, acompanha, canta junto. Tá assistindo uma série, põe a legenda lá em inglês, não precisa ser a série inteira, o episódio inteiro, o filme inteiro, né? Porque muitas vezes isso cansa, eu entendo. Mas digamos que você tira pelo menos ali uns 5, 10 minutinhos para fazer isso, deixa um pedaço da série ali em inglês, e aí coloca a legenda em inglês, e escuta o que ele tá falando, e você logo em seguida já repete. E se você ficar fazendo esse processo de ouvir, repetir, ouvir, repetir, ouvir, repetir, você está acelerando ainda mais o processo. É uma das coisas que eu mais faço nas minhas aulas e é uma técnica de aprendizado aí que muitos professores de inglês utilizam, que é o ouvir e repetir o tempo inteiro. E você tem que fazer isso, você tem que reproduzir os sons que você está ouvindo por dois motivos. Primeiro, você está treinando o teu ouvido
E segundo, porque você está jogando para fora, né? Porque eu ainda não entrei nesse mérito, né? Eu falei sobre consumir bastante inglês, mas na parte, né, de externalizar, a gente pode falar disso agora também, porque assim, por mais que eu fale para você aqui agora, que você estar consumindo bastante inglês o tempo todo vai te ajudar e vai facilitar o processo, né? Você tem que externalizar. Você tem que escrever e mandar coisa para os outros. Você tem que mandar mensagem de texto em inglês. Tem que escrever textos ou, no caso de uma pessoa acadêmica, escrever textos acadêmicos em inglês. Escrever e-mails em inglês. E tudo que você puder escrever, você vai escrever. Mas você também tem que falar tudo que você puder. Você vai falando, vai falando. Ah, mano, tá com vergonha, não importa. Manda um áudio lá pro teu amigo em inglês. Escutou uma música, canta. Tem que cantar bastante, tem que falar bastante. Quanto mais você falar, esse é um outro ponto também que eu trouxe aqui, meio que misturou, né, um com o outro, que é falar o máximo possível. Porque um outro exemplo de alunos que às vezes acontece comigo é o seguinte: a pessoa já estudou inglês antes, muitas vezes ela já fez ali o básico e chegou até o intermediário, ou já fez o básico e o intermediário, só que ela chega pra mim totalmente insegura e fala: professor, eu não sei falar inglês, eu quero fazer aula e agora eu fiz um curso e tal lá, XYZ, mas eu não consigo falar, o que eu faço e tal, não sei o que. E aí a gente faz uma aula experimental, sem custo, conversa. E de repente, assim, quando eu percebo que a pessoa tá se sentindo mais à vontade, e ela vai vendo que eu tô entendendo ela tá falando, e eu tô ali, né, interagindo, ela começa a se soltar mais. E aí o inglês dela, que ela já tinha estudado, começa a aparecer. E aí muitas vezes, o que eu fiz ali nessa aula, por exemplo, né, é um processo só de mostrar para essa pessoa que na verdade ela já consegue falar naquele nível. Só que ela ainda não confiava em si mesma, ela estava insegura. Então a gente faz esse processo. E o que já aconteceu também é de essa pessoa vir, uma pessoa assim, né, chegar até mim, ela faz na primeira aula, uma aula experimental, e conversa comigo meio travadona, assim, não consegue falar muita coisa, né, mas eu percebo assim que tem um pouco de inglês ali. Aos poucos ela vai se soltando mais e tudo mais, e aí ela começa a fazer aulas para eu ajudar ela com esse processo. E de repente, depois de algumas semanas, eu começo a perceber que essa pessoa tinha muito mais inglês do que ela sabia. Ela de repente começa a falar e começa a desenrolar e começa a falar coisas sobre a opinião dela, e de repente ela começa a me contar sobre o dia e sobre o que ela vai fazer e tal, não sei o que. E eu vejo que aquela pessoa, na verdade, ela já tinha muito inglês, só que ela estava insegura. Então, muito provavelmente, né, vários desses casos aí, eu consigo imaginar e entender, né, que muitas dessas pessoas, elas já estavam consumindo bastante inglês, elas já fizeram algum curso, elas já fizeram alguma coisa, só que elas estavam falhando no externalizar. Então eu estava ouvindo bastante coisa, lendo bastante coisa, mas não estava jogando para fora. E aí quando ela vem para mim, e aí ela começa a ver que ela consegue jogar para fora, que ela consegue conversar, que eu entendo o que ela está falando, ela vai pegando mais confiança, ela vai se sentindo melhor, ela vai ficando mais confortável com ela mesma, certo? E aquilo ali vai externalizando. E aí conforme o tempo vai passando, aquilo ali vai se tornando uma nova identidade de: eu sou uma pessoa que fala inglês. Eu sou uma pessoa que fala inglês e está sempre me desenvolvendo, sempre aprendendo, né? Que eu diria que essa é a identidade ideal, né? E a pessoa vai jogando pra fora, vai treinando, vai falando. E quanto mais ela fala, mais rápido é o processo. Mais pra frente ela vai, né? Na conversação. Inclusive, eu tenho vários exemplos de alunos meus, assim, que a pessoa chegou pra mim, sem saber nada de inglês, começou a fazer aula comigo, foi indo devagarzinho, ouvi muita coisa, repetir o tempo todo, muitos textos ali com áudio, a pessoa escutando e repetindo e falando, treinando comigo, corrigindo pronúncia o tempo todo, e muito consumo de inglês. Um exemplo é um dos meus alunos, né, um dos meus, eu diria que não é o primeiro, é um dos primeiros alunos que eu tive e que saiu do zero e hoje fala inglês super bem, que o que ele fazia bastante era assistir coisas uma vez em português e depois ele assistia tudo de novo em inglês. É um consumo de inglês o tempo inteiro. Era um episódio de série por dia, 20 minutos, em tudo em inglês. Ele também escutava muita música e cantava, por exemplo, Linkin Park, ele gosta, né? Que mais?
Ele estava fazendo comigo de 3 a 5 aulas por semana. Então, e isso que eu digo particular, né? Conversando comigo quase todo santo dia. Algumas épocas ele fazia 3 aulas, outras épocas ele fazia 5. E foi conversando inglês o dia todo, o tempo todo. E aquilo, o inglês meio que virou parte da vida dele. Então ele estava consumindo pra caramba. Ele estava fazendo a prática de ouvir e repetir o tempo todo. Ele estava falando o máximo possível, porque dentro da realidade dele, falar comigo era uma das formas que ele mais conseguia falar. Então ele pagava para fazer 3 a 5 aulas por semana e tava lá 3, 5 vezes por semana falando inglês, falando por 1 hora todo dia e tal. Isso faz você pegar esse hábito de falar inglês, que muitas vezes a gente não tem. Você tá no Brasil, você tá no seu dia a dia, você não fala inglês, você não externaliza, então você fica com essa habilidade guardada, digamos assim. E tem uma frase que eu sempre levo pra minha vida, né? Aquilo que você não usa, você perde. Aquilo que você não treina, você meio que deixa enferrujado. Então, se você não está treinando a sua habilidade de falar inglês, se você não está usando ela, não é que você vai perder ela, mas ela fica ali guardada. Você fica ali com ela presa dentro de você e não externaliza e fica inseguro. E eu percebo isso com todas as minhas habilidades, né, de que eu já aprendi na vida. Uma delas, por exemplo, é tocar violão. Eu cheguei num nível muito bom de violão. Então, nesse caso especificamente, eu não perco a minha habilidade. Se eu pego o violão aqui hoje, mesmo tendo ficado 2, 3 anos sem tocar ele, eu consigo tocar uma música tranquilo. Eu posso cometer alguns erros ali e tudo mais, mas porque o nível de habilidade que eu desenvolvi é muito maior. Agora, tem outras habilidades, por exemplo, que, por exemplo, gravar vídeos. Eu gravei um monte de vídeos e tal, e cheguei num nível legal. E aí fiquei um tempão sem gravar vídeo nenhum. E aí eu também não perdi a habilidade, mas na hora que eu volto para gravar vídeos, que eu começo de novo num processo, em algum projeto, alguma coisa, eu percebo que nos primeiros vídeos o negócio é mais travado, é mais difícil de fazer. Por quê? Porque eu não estou usando aquela habilidade. Então eu meio que perco ela, né, entre aspas, porque justamente eu não estou usando. Então, se você não está usando a fala, muito provavelmente a sua fala ou vai ficar mais enferrujada, ou você não vai desenvolver ela. Então tem que falar o máximo de inglês possível, com aula de inglês, falando sozinho, ouvindo e repetindo, cantando música, achando parceiros de inglês, indo em encontros de inglês com pessoas que querem conversar e tudo mais. E tem infinitas formas de você aprender hoje, até com um aplicativo, com um jogo. Se fosse 20, 30 anos atrás, né, na minha época, quando eu estava aprendendo inglês, era muito mais difícil. Tudo que eu tinha era um dicionário e um sonho, o sonho de falar inglês, porque não tinha como tem hoje, tanta coisa, tanta facilidade. Nossa, achar música hoje em dia é tão fácil você encontrar música no YouTube, vídeo no YouTube, aula no YouTube, é fácil você conseguir acesso a músicas em inglês, tradução ali instantânea, você vai lá no Google Tradutor, tudo bonitinho, o tanto de aplicativos e jogos que você encontra hoje em dia é incrível, não tem nem o que falar. E lá, enquanto isso, na minha época, eu tinha um pequeno dicionário verde, pequenininho, que eu levava pra escola, e eu ficava traduzindo tudo que eu encontrava pela frente para tentar entender. Eu queria entender os jogos, né, de computador que eu jogava na época. E era isso, era tudo que eu tinha. Então, você percebe que naquela época era muito mais difícil. Hoje em dia, às vezes, eu não consigo entender 100% ainda por que a gente tem tão poucas pessoas no Brasil que falam inglês. Digamos que sejam talvez aí uns 5% da população que fala inglês de verdade. Mas você percebe que com o tanto de facilidades que a gente tem, esse número talvez não deveria ser maior. É um questionamento que eu faço, né, pro mundo, para as pessoas, principalmente aqui no Brasil. Porque se a gente tem tanta facilidade assim, e tem tantas formas de você entrar em contato com o inglês, por que essas pessoas não falam? Então, é um questionamento para você e para você também buscar na sua vida, né? O que é que eu estou fazendo de diferente, né? Que, por exemplo, que aqui eu estou te dando várias dicas e tópicos para você aplicar na sua vida, para você ter mais resultado mais rápido, certo? Mas o que é que eu estou fazendo de diferente que vai contra o meu aprendizado de inglês? Isso que me leva a uma pergunta para mudança de mentalidade para você também, que eu tinha preparado aqui, que seria o próximo tópico, né?
para você sempre levar em consideração a seguinte pergunta. Você vai andar por aí pela sua vida, porque agora nesse momento você está construindo uma nova identidade, né? Você tem a identidade de sou uma pessoa que não fala inglês. Agora você vai para uma nova identidade. Sou uma pessoa que fala inglês e está melhorando meu inglês todos os dias. Vamos mudar essa identidade, pegar uma identidade nova para você. Só que daí o que acontece? Para você fazer com que essa nova identidade se transforme em algo real, você vai ter que você vai ter que ter muitas ações. Você tem que sempre estar, digamos assim, né, tem um livro que se chama Hábitos Atômicos, né? Ele diz o seguinte, que cada vez que você toma uma atitude na direção da sua nova identidade, né, que você coloca em prática um hábito que está relacionado com a sua nova identidade que você deseja, você está votando, né, entre aspas, nessa nova identidade. E assim como numa eleição, você só precisa ter a maioria dos votos. Você não precisa ganhar com 100%, você não precisa ganhar com 1000%, 80, 100, 200 mil milhões por cento. Não, você só precisa ter a maioria. Então, se você tem a maioria dos votos, né, se você vota mais vezes na sua nova identidade de inglês, ela vai vencer. E é isso que você precisa. E aí você vai começar a acreditar que você é essa pessoa que está sempre falando e praticando inglês e melhorando e tudo mais. Então, o que você vai começar a fazer? Toda vez que você se deparar com uma situação específica, você vai parar e vai pensar assim: o que uma pessoa que fala inglês faria nesse momento? O que essa pessoa faria? E aí você toma essa atitude. Então, por exemplo, o que uma pessoa, quando você vai assistir um filme, o que uma pessoa que fala inglês faria? De duas uma. Ou essa pessoa assistiria 100% em inglês, sem legenda, ou essa pessoa assistiria em inglês com legenda em português ou com legenda em inglês, dependendo, às vezes tem alguma série aí, um filme que tem uma pronúncia mais difícil, né, e tal, por exemplo, Peaky Blinders, né, eu fui assistir Peaky Blinders e eles têm uma pronúncia difícil, um sotaque mais difícil e tal, aí pra você entender algumas partes que você não consegue entender 100%, e se você quer entender, até pra uma pessoa que fala inglês, você tem que ir lá, bota uma legenda bonitinha ali e tal, e aí eu consigo ouvir o que eles estão falando, ler em inglês e eu entendo, daí pô, aquele pedacinho, que posso até tirar a legenda depois, mas às vezes é só uma parte que você quer entender, mas você percebe que uma pessoa que fala inglês, ela se comporta de uma maneira diferente, ela vai mais pra vou assistir um filme em inglês com legenda em português porque é legal, porque eu vou estar ouvindo a voz original daquela pessoa, eu vou sentir a emoção daquela pessoa, né, quando ela estava atuando ali naquele momento, e assim, como eu já sei inglês, eu consigo entender e tal, não sei o que, assim eu já posso melhorar o meu inglês. Então uma pessoa que fala inglês, ela tem essa mentalidade diferente. E aí entra vários outros pontos, né? O que uma pessoa, digamos que você vai ouvir músicas. O que uma pessoa que fala inglês normalmente vai fazer? Ela vai ter uma tendência maior de ouvir músicas em inglês. Ela pode até ouvir músicas em português, isso não é um problema. Mas ela tem uma tendência. É uma tendência de gostar de músicas internacionais, gostar de rock internacional. E você pode procurar, pode perguntar para as pessoas, que não é uma regra absoluta, mas normalmente as pessoas que falam inglês, ou que têm uma habilidade maior no inglês, elas têm uma tendência a procurar esse tipo de música. É gostar de Linkin Park, é gostar de Eminem, é gostar de AC/DC e assim por diante. E aí você escuta aquilo ali, fica mais fácil de falar, e você canta junto e tal. Então você percebe que são escolhas que você vai fazer. E aí tem aquela questão que eu te falei de votar, né? Entre aspas. Você vai estar votando na sua nova identidade. Você vai estar tomando atitudes da sua nova identidade. O que uma pessoa que fala inglês faria? Ela faria alguma coisa para melhorar o inglês dela o tempo todo. Ela estaria ou jogando Duolingo o tempo todo, ou participando de todas as aulas possíveis, ou estudando inglês todos os dias um pouquinho, ou assistindo séries o tempo todo, ouvindo músicas o tempo todo, tudo em inglês. Porque as pessoas que têm maior habilidade, normalmente elas fazem isso. E eu percebo isso até pelos meus alunos também, muitas vezes. Os alunos que mais falam inglês, que mais se comunicam, que mais desenvolvem, que mais conseguem se soltar e falar mais rápido, digamos assim, são aqueles que
que se entregam mais para esse processo de o tempo todo estar consumindo inglês, de o tempo todo estar buscando fazer o que uma pessoa que fala inglês faria, que é estar ali sempre evoluindo, melhorando e treinando e revisando certos conteúdos, e daí tem umas coisas do básico que ela não lembra direito, mas daí ela vai lá, ou faz um cursinho daquele, né, ou simplesmente ela estuda aquilo ali, daí revisa aquele conteúdo para não errar mais. Ela está sempre se auto-melhorando, se auto-corrigindo no próprio inglês, para chegar num nível bom o suficiente para que ela não precise mais fazer isso, certo? E a última coisa, o último tópico que eu separei, né, que seria o seguinte: para você realmente acelerar ainda mais, né, esse processo, eu acredito que o ideal é você ter treinamento, é você ter professores, é você ter mentorias, cursos, seja lá o que for, porque como eu te falei lá no começo do vídeo, você pode simplesmente consumir um monte de inglês o tempo todo e ir treinando devagarzinho, aos poucos e tudo mais, que um dia você vai falar inglês? Sim, só que pode demorar muito tempo. Agora, se você tem um bom professor, ou um bom método, ou um bom curso, que seja, e você segue os passos dessa pessoa, as chances são que você vai acelerar muito mais os resultados. Então, participe de todos os treinamentos possíveis. Como eu falei, eu tenho vários alunos meus, volta e meia eu faço o desafio Inglês 30. É um desafio onde eu pratico inglês com os meus alunos por 30 dias. E a gente vai ao vivo, é um negócio bem dinâmico, então eles têm que estar ali presente, é tudo ao vivo, eles conversam bastante inglês e fazem alguns exercícios, e daí escrevem frases, daí a gente treina juntos, eu corrijo a pronúncia na hora, a gente pratica exercícios de fala, né? Eles leem frases ali, todo mundo vendo, e a gente vai corrigindo. Então é um negócio bem dinâmico e muito bom pro desenvolvimento do inglês da pessoa. Só que ao mesmo tempo, eu faço isso a cada 2 meses, mais ou menos. Às vezes não demora um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos. E eu percebo que tem os meus melhores alunos, digamos assim, participam de todos os meus treinamentos. Eles vêm para todos os desafios. Tem alguns deles que já vieram para, digamos que hoje eu tenho 6 edições. Já foram feitas 6 vezes, né, esse treinamento. Esse em especial, né? E eu percebi que tem alguns alunos que participaram de todos, desde o começo. Eu percebi que tem alguns que já fizeram 3 vezes. Tem alunos que fazem 2, 3, 4 aulas por semana e participam de todos os treinamentos. Participam de todos os eventos que eu faço, e não só comigo, eles estudam inglês por conta própria, eles assistem outras coisas, eles estão sempre vendo série, eles estão sempre tentando conversar em inglês com outras pessoas. Um dos meus alunos esses tempos aí me falou que foi num evento de conversação de inglês que tinha lá, não sei se era na cidade dela ou se era online, eu não lembro exatamente, mas ela foi lá e participou com outras pessoas, e para treinar inglês, então é algo fora da minha parte, né, que eu tô fazendo aqui, os meus treinamentos. Ela foi fazer um outro treinamento fora para aprimorar ainda mais. Então, é natural que essa pessoa vai falar inglês mais rápido, porque ela tá investindo tempo naquilo ali. É como se você fosse meio que declarar guerra contra a não fala do inglês. Você vai falar assim: não, agora eu vou acabar com tudo, eu quero falar inglês e vou usar todas as minhas ferramentas possíveis. E eu vou botar aqui, ó, vai ter um tanquinho de guerra aqui, e aqui vai ter um jeep, e aqui vai ter minha infantaria, os meus soldadinhos aqui na frente, e aqui tem um general, e aqui tem um helicóptero, e mais um avião aqui, um jato aqui. Você vai pegar todas essas coisas que você tem, e você vai colocar elas contra a sua não fala do inglês. Você vai falar assim: não, chega, agora eu vou usar todas as minhas forças possíveis para desenvolver o meu inglês e falar isso de uma vez por todas, e resolver isso quanto antes, para que isso vire algo natural na sua vida, e que você chega, aí você vai chegar num nível que já não é mais sobre estudar inglês, já não é mais sobre se dedicar e aprender vocabulários novos todos os dias. Chega num ponto em que você simplesmente vive a sua vida, mas tem tanto inglês ao seu redor o tempo todo, que é série, filme e tal, não sei o quê, que você simplesmente vai cada vez mais aprendendo. É automático. Vou descrever o que acontece comigo, né? Então, por exemplo, eu tô assistindo uma série e de repente surge uma palavra lá no meio que eu não sei o que é. Nunca ouvi. Ou, às vezes eu já ouvi, mas é uma pronúncia
que eu não peguei, eu falei, ué, o que que é essa palavrinha que ele falou? Aí eu vou lá, rapidinho, pauso a série, ou faço uma anotação ali do lado, tem um papel ali do lado, escreve qualquer coisa ali, esse som, ó, bom, que palavra será que é? Tá bom, passa um tempo lá, depois eu vou lá, dou uma olhadinha nessa palavra específica, ó, que legal, essa palavra aqui é isso. Ah, fechou, e continua assistindo a série, continua vivendo a vida e tal, e conforme você vai ouvindo mais e mais e mais, você vai pegando cada vez mais, deixando aquilo ali mais rápido, né, o processo de... esse aprendizado, né, ele vai evoluindo e vira como se fosse uma espiral de sucesso do inglês, assim, que não para mais. Então, faça isso, procure os melhores professores, os melhores mentores, os melhores cursos, ou faça todos os cursos, todos os treinamentos, tudo que for possível para que você acelere o seu processo. E só para finalizar esse vídeo aqui, que eu gostaria de falar mais uma vez, né, do exemplo de um dos meus alunos que eu mencionei que fazia 2, 3, 5 aulas por semana, dependendo da época, e que fazia um monte de coisas fora da aula também, estava sempre ouvindo música e aprendendo inglês o tempo todo, assistia série, né, dublada e depois assistia inglês. Essa pessoa em especial, o que ela conseguiu em 2 anos fazendo aula comigo, com o meu acompanhamento e investindo todo esse tempo, né, toda essa energia, ela conseguiu em 2 anos uma coisa que eu levei 15 para fazer. Então, perceba o poder de você ter todas essas coisas que eu falei aqui no vídeo ao mesmo tempo, junto com um bom professor, junto com um bom mentor, um curso, um treinamento. Porque, para mim, foram 15 anos aprendendo sozinho, e escutando música aqui, de vez em quando, ali, e tal, e mais nos jogos, e de vez em quando soltava uma frase ou outra, e ia melhorando o inglês e tal. Demorou 15 anos para eu começar a falar e me soltar um pouco mais. Esse aluno especial, depois de 2 anos fazendo todo esse processo, ele já estava com esse mesmo resultado que eu levei 15. Então eu te pergunto, não é bom você economizar 13 anos da sua vida, talvez até mais do que isso, dependendo do que você está buscando, a velocidade que você vai aprender, a intensidade que você vai fazer um certo treinamento ou curso. Mas eu acredito que tudo vai depender de você, do seu esforço, da sua vontade, do quanto você precisa ou do quanto você deseja aprender inglês e quanto tempo você tem, mas e também quanta intensidade você vai colocar nesse processo. Mas independentemente de com quem você vai aprender ou qual curso você vai fazer, busque alguma coisa que faz sentido para você e lembre disso que eu estou te falando aqui agora. Economize o seu tempo. Busque algum professor, algum mentor, alguém que vai te guiar e vai acelerar muito mais os seus resultados. Fechou? Então esse foi o assunto do vídeo de hoje. Eu espero que você consiga tirar bastante proveito nessa aula aqui e que você tenha bastante sucesso, que você logo comece a falar inglês. E se precisar da minha ajuda também, deixa um comentário ou manda uma mensagem que eu estou à disposição.